Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Segundo domingo da Quaresma, domingo da Transfiguração. Todos os anos, A, B ou C. Primeiro domingo sobre as tentações, segundo domingo sobre a Transfiguração. Estamos a caminho da Páscoa. A ressurreição passa pela cruz, passa pelo Calvário, mas antes aparece Jesus no Tabor, no Monte Tabor, mostrando a sua divindade. É o que nós contemplamos nesse final de semana e que nós somos convidados, somos chamados também a ver em nossa vida, para que nós que sabemos que passamos sim pelas cruzes da nossa vida, mas nós acreditamos no Cristo ressuscitado que está presente em nossa vida, em nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós vivemos a campanha da fraternidade. Eu dizia que o tema da campanha Fraternidade, Amizade Social, vem justamente da carta encíclica do Papa Fratelli Tutti. E assim começa Santo Padre esse documento. Fratelli Tutti, escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs, para lhes propor uma forma de vida com sabor a Evangelho. Destes conselhos, quero destacar o convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Nele declara feliz quem ama o outro, o seu irmão, tanto quanto está longe, como quanto está junto de si. Com poucas e simples palavras, explicou o essencial de uma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física, do ponto da terra onde cada uma nasceu ou habita. Este santo do amor fraterno, da simplicidade e da alegria, e que me inspirou, diz o Papa, a escrever a encíclica Laudato Si, volta a inspirar-me para dedicar esta nova encíclica à fraternidade e à amizade social. Lembrar que o tema da campanha da fraternidade é bem esse, fraternidade e amizade social. Com efeito, diz o Papa, São Francisco, que se sentia irmão do sol, do mar e do vento, sentia-se ainda mais unido aos que eram da sua própria carne. Semeou paz por toda parte e andou junto dos pobres, abandonados, doentes, descartados, dos últimos. Palavra do Santo Padre, iniciando o documento Fratelli Tutti, que inspirou e está na base da campanha da fraternidade desse ano, fraternidade e amizade social. Nós vemos que isso nos ajuda a vivermos ainda mais o tempo da Quaresma, tempo de conversão. Nós que vivemos nesse pequeno grão de areia, que é o nosso planeta, nesse universo infinito que está ao nosso redor, vemos, meus irmãos e irmãs, que é o único lugar possível de nós vivermos, não existe outro possível, conhecido até hoje, e que nós somos chamados a conviver como irmãos e não como inimigos, não nos matando uns aos outros, não querendo mal um dos outros, não desrespeitando um ao outro, como acontece isso pelo mundo e também em nosso país. Nós somos chamados a aproveitar cada instante para vivermos como pessoas que são irmãos e irmãs uns dos outros. A campanha da fraternidade tem como objetivo geral, colocado justamente no texto base, despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social para que em Jesus Cristo a paz seja realidade entre todas as pessoas e povos. Portanto, meus irmãos e irmãs, esse é o objetivo geral da campanha da fraternidade desse ano. Despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social para que em Jesus Cristo a paz seja realidade entre todas as pessoas e povos. Esse é o objetivo geral. Depois tem os objetivos específicos, tem o ver, tem justamente a oportunidade de discernir, tem depois a prática, enfim, esses passos todos nós somos chamados a ter durante esse tempo da campanha da fraternidade. E aí, caríssimos amigos e irmãos, nós queremos então, nesse segundo domingo da Quaresma,
aproveitando o tema da campanha da fraternidade, buscar também ver como é importante fazermos a experiência da fraternidade em comunidade, do amor mútuo, do perdão, da reconciliação, que é como o Tabor, né? Como aqui fala a leitura do Evangelho. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés. Estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer. Estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. Da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Estamos a caminho do Calvário, mas também da ressurreição, caríssimos amigos e irmãos. E a liturgia da igreja nos faz ler no segundo domingo da Quaresma, como todos os anos, dessa vez na versão de Marcos, a transfiguração. Ou seja, aquele Jesus que vai estar desfigurado, não terá aparência humana na cruz, tão açoitado, tão vilipendiado, é o Deus conosco. E aparece diante dos seus discípulos, brilhante com as suas vestes, e também a palavra do Senhor, do Pai: Este meu filho amado, escutai o que ele diz. A igreja vai nos oferecendo essa oportunidade, meus irmãos e irmãs, para que nós, ao caminharmos para a Páscoa do Senhor e passarmos tudo aquilo que nós sabemos que a Semana Santa nos traz, de contemplar toda a questão de Jesus que morre na cruz por todos nós, que leva a cruz sobre os ombros, nos faz sempre pensar que, antes disso tudo, Ele é o Deus conosco. É o Senhor que está, digamos, brilhante, como nenhuma lavadeira poderia aparentar nas suas vestes, e é o Filho amado do Pai. E ainda mais, fala Jesus, justamente, quando descem do monte, tudo mais, fala: por enquanto não digam nada, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Não é? Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Ou seja, antes de comentar para as pessoas sobre a transfiguração no Monte Tabor, esperem primeiro passar pela cruz, pelo Calvário e a ressurreição. Depois da ressurreição, vocês vão entender o que significou justamente o Tabor. Portanto, Jesus vai dizer para eles não sabiam nem sequer o que significava ressuscitar dos mortos. Mas a experiência de passar pela cruz e depois pela ressurreição vão compreender aquilo que precedeu justamente o Calvário, que foi o Monte Tabor. Este é meu filho amado, escutem. Este justamente é o Deus conosco, este é o Verbo eterno do Pai que se fez homem, veio morar no meio de nós. É justamente a transfiguração nos dá realmente, meus irmãos e irmãs, o impulso para que nós não desanimemos diante das cruzes de nossas vidas, de nossa caminhada, do nosso dia a dia. As outras leituras desse segundo domingo da Quaresma, meus irmãos e irmãs, nos fala justamente sobre a fé de Abraão. Deus pôs Abraão à prova, chamando, disse: Abraão. Ele respondeu: aqui estou. Toma teu filho Isaque, a quem tanto amas, dirige a terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. O único filho esperado, desejado, prometido. E Abraão parte para o monte, levando seu filho, a lenha, levando tudo. Mas pergunta: mas cadê a oferta? E aí justamente, nós vemos justamente a resposta de Abraão, seu filho: Deus providenciará, não é? Ou seja, Deus providenciará o necessário quando chegar lá. E aí, justamente, caríssimos irmãos e irmãs, quando chegou ali no momento, né, apareceu um espinheiro,
preso pelos chifres, justamente um carneiro, e ali foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Abraão foi colocado à prova e deu provas do seu sim. É claro que sabemos que pela Escritura, pela exegese, é também um modo que, a partir de então, se não deve fazer sacrifícios humanos no povo de Israel. Mas também aparece aí alguém que colocou-se disponível, confiando no Senhor. Nós somos convidados, meus irmãos e irmãs, no meio de tantas vicissitudes e dificuldades, a confiar no Senhor e andar pelos seus caminhos. Que a fé de Abraão nos conduza sempre mais a confiar no Senhor e naquilo que Ele promove em nossa própria vida, para que nós possamos ver também as nossas vidas transfiguradas, no meio do mundo complicado, difícil como hoje, possamos ver também o Senhor na sua transfiguração, nos levar para que nós possamos viver também melhor essa vida de homens e mulheres novos. E a segunda leitura, a Carta de São Paulo aos Romanos, nesse segundo domingo da Quaresma, fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou o seu próprio filho. Aqui em Abraão, foi poupado Isaac, mas no Evangelho sabemos que Jesus foi dado, se entregou por nós na cruz, entregou por todos nós, como nos daria tudo junto com Ele. Quem acusará os escolhidos de Deus, que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas que ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por todos nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse domingo, segundo domingo da Quaresma, da transfiguração do Senhor, de um lado, nós somos convidados a nunca perder de vista a experiência da ressurreição que precede a todas as nossas cruzes, ao mesmo tempo de termos a fé de Abraão, de confiar no Senhor que conduz a nossa vida, e ao mesmo tempo, sabendo que o Senhor não nos condena, mas nos salva. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais antes que ressuscitou, e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ou seja, nós somos justificados, salvos em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nesse tempo da Quaresma e da campanha da fraternidade, meus irmãos e irmãs, nós peçamos ao Senhor para que nós, vivendo a vida de conversão, saibamos cada vez melhor passar por esses momentos confiando no Senhor ressuscitado, presente em nossa história e em nossa vida. Que nós saibamos viver o tempo de conversão, de penitência, de confissão, de celebrações, de via sacra, reflexão sobre a campanha da fraternidade. Enfim, esse tempo da Quaresma de maneira tal que nós experimentemos que é possível nós, enquanto igreja, sermos fermento no meio da massa de um mundo diferente, de um mundo de irmãos e irmãs. Nós somos todos irmãos e irmãs, nessa amizade social, como fala o tema da campanha da fraternidade. Eis aí o tempo favorável para que nós, vivendo a vida de conversão, vivamos como irmãos e irmãs entre nós. Saibamos nos amar em Jesus Cristo, que deve ter por todos nós. E enquanto igreja, saibamos também ser presença de igreja nessa sociedade tão importante, de sermos sinais de presença do Senhor. Que esse tempo da Quaresma que nós vivemos possa nos encontrar cada vez mais abertos à graça de Deus. E depois desses primeiro e segundo domingos da Quaresma, a tentação de Jesus e a transfiguração, passar também esses próximos domingos com o coração aberto, generoso, para encontrar o Senhor, a sua vontade, a sua palavra em nossa vida, que nos conduz, que nos ilumine, nos faz caminhar para a sua Páscoa. Que Deus abençoe e guarde a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.